a proposta foi lançada. Cabe a você levá-la adiante a partir de suas palavras, gestos, atitudes, pensamentos, reflexões. Logo depois, Jesus prossegue declamando as bem-aventuranças e na próxima ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é a misericórdia? Não é só perdoar, é muito mais do que perdoar. É esquecer qualquer diferença com o outro. Veja que eu estou propondo para vocês o perdão 2.0. Porque vocês já aprenderam até agora o perdão 1.0 quando chegaram na casa espírita, que é simplesmente perdoar. Eu perdoo de todo o coração, mas ai daquele se ele me passar. Se ele tiver o pé na frente, eu piso em cima, ninguém vai perceber. Mas eu perdoo sim, mas ai se ele me passar pelo pensamento, eu atiro uma flecha mental. E ele vai ver só. Não é só perdoar, é também esquecer as diferenças que houve com o outro. É muito mais difícil. Vários exemplos nós tivemos na nossa lição do Evangelho. Um exemplo claro disso para nós trazermos aqui é Paulo de Tarso. Ele não só perdoou aqueles que o acusaram, mas esqueceu as ofensas que recebeu e mais, ajudou aqueles que o acusaram, aqueles que o ultrajaram lá atrás. E ele, como acusador, começou também a ser acusado de novo. Note que o sofrimento de Paulo de Tarso começa quando a coisa vai ficando melhor. Ele se converte ao cristianismo, começa a peregrinar, faz as suas viagens, conquista a atenção das pessoas, mas é daí que começa a ser perseguido e ultrajado por aqueles que antes eram seus melhores amigos. E ele percebe que ele fez escolhas. O problema da escolha é a prioridade que você dá, a capacidade de você escolher. Podemos escolher tudo o que nós quisermos, como eu disse lá atrás. Posso escolher estar aqui ou estar em outro lugar. O que interessa é a prioridade que você dá à sua escolha. Paulo de Tarso escolheu perdoar. E escolhendo perdoar, ele teve que automaticamente escolher esquecer qualquer diferença. Ainda daqueles que o ultrajavam na sua face, diante do público, e que todos vissem aquela ofensa diante dele mesmo. Então ele esquecia isso. Portanto, não basta só perdoar, é necessário também esquecer. Veja quantas lições Jesus está nos propondo só com as bem-aventuranças. Logo depois vem: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpo de coração? Cuidado. Não é o limpo de coração que está com o coração em dia, que não tem pontes, safenas e mamárias. Não, calma. É aquele que está com o coração limpo, com o coração íntimo. O coração sempre foi associado pela metafísica à ideia de ser o lugar dos sentimentos. Os gregos lá atrás começaram a imaginar que o coração é onde residia os ressentimentos, as sensações. Então, por isso ficou isso no inconsciente. A humanidade inteira fala que tudo está no coração. Beijo no teu coração. Vai beijar o coração da pessoa cheio de sangue? Não. O coração está lá dentro. O coração é os sentimentos, as emoções. O que é estar limpo de coração? É estar limpo intimamente. Estar totalmente calmo diante das suas angústias. Estar tranquilo diante das angústias, dos anseios, dos sofrimentos que estão ao nosso redor. Nada nós tememos, por isso nós vemos a Deus. Mas não é ver a Deus, ver tudo aquilo que Ele nos mostra. Quando estamos limpos de coração, nós vemos a beleza da vida em nós. Caio Baruchuter, um espírita muito famoso na história, que começou o movimento espírita no Brasil, na cidade de Matão, diz no seu livro que os limpos de coração conseguem ver a Deus na direita, na esquerda, de cima e embaixo. E ele dá os exemplos. Se ele olha para o céu, o limpo de coração vê o céu brilhando, azul celeste, a coisa mais linda desse mundo. Quando ele olha para o chão, ele vê a grama, ele vê o lago, ele vê a criança que sorri, ele vê o adulto que se esforça, ele vê o idoso que se encoraja no testemunho daquilo que tudo aquilo que ele viveu e ainda engaja na sua caminhada. Ele vê beleza na vida. Quando ele olha para a direita e para a esquerda, ele vê o seu próximo. E vendo o seu próximo, ele vê tudo que há de melhor para aprender a se relacionar. Então vejam que a beleza está em toda parte. Basta ter limpeza de coração para ver o que há de belo no nosso mundo. E só assim nós veremos a Deus. Ou seja, tudo aquilo que Ele criou.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nosso mundo ainda vive sobre a violência. E é necessário nós pensarmos intimamente na questão da violência como algo não a ser combatido, como algo a ser não combatido, não rechaçado, algo a ser descartado, uma escolha que nós não damos prioridade. A nossa prioridade é a paz. Não é combatendo a violência que nós vamos destruí-la, mas sim favorecendo a paz. Pela não violência é que nós conseguiremos tirá-la da sociedade, extingui-la da nossa sociedade. Então os pacificadores são os verdadeiros filhos de Deus, porque só os filhos de Deus são homens pacíficos, são homens mansos, são homens serenos. Logo depois, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem sofre perseguição por causa da justiça? São aqueles que sofrem perseguição pelo orgulho e pelo egoísmo. Como no nosso mundo há o sofrimento marcado pelas provas e expiações que temos a passar, só no mundo espiritual isso será consolado. É muito engraçado nós tentarmos imaginar que aqui no nosso mundo a felicidade sempre será relativa. Por quê? Jesus disse: eu vos dou a paz, mas não doa como o mundo vos dá. Eu vos deixo a minha paz. A paz é dele, não é do mundo, porque a paz do mundo é momentânea. A paz está agora, começou, aproveitou, acabou. Quer paz? Não encontra nesse mundo. Quando você quer buscar a paz, nunca consegue. O fim de semana chegou, estou em paz, estou tranquilo, volta a semana de novo, trabalho, estudo, maratona, criança, filho, neto, empregado, trabalha, chegou o fim de semana, em paz de novo, que nada, volta a semana de novo. A paz no nosso mundo é algo relativo. Podemos ter um relaxamento momentâneo para depois voltar à atividade, porque viemos aqui aprender. E lá no mundo espiritual, nós iremos refletir sobre tudo que aprendemos aqui. Lá sim, a paz existe, porque lá os espíritos estão em sintonia uns com os outros, num só objetivo, que é o objetivo demarcado por Deus através de suas leis. Por isso que lá tudo é perfeito, porque tudo está em paz. Quando as coisas estão em paz, tudo é perfeito. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa mensagem foi muito mais para os discípulos de Jesus. Nós, inclusive, somos ele, porque estamos aprendendo com ele. Todo aquele disposto a divulgar a boa nova sofrerá a perseguição de homens interesseiros e materialistas. Você acha que nós vamos ter refresco? Não. Allan Kardec não teve. O educador, o pedagogo, quando teve contato com o Espírito Verdade, deu a ele uma missão e disse para ele: a missão sua é muito clara, mas você será muito perseguido. Emmanuel, quando propôs a Chico a conviverem juntos durante a vida toda na psicografia dos livros e nos auxílios aos necessitados, disse: a escolha é sua, mas se você escolher ficar comigo, eu já advirto, você vai sofrer muito. E ele sofreu. Mas o sofrimento dele foi suplantado pela beleza que ele via ao comungar com Emmanuel, um ideal muito maior que estava lá adiante, que era consolar as pessoas através dos seus livros, das suas obras, da sua mensagem, do seu carinho, do que ele fazia. É isso que nós temos que fazer. Ter uma visão além, uma visão de futuro. Se eu estou fazendo algo agora que está sendo um baita sofrimento, lá na frente, com certeza o meu objetivo, se eu atingir, será muito melhor. Talvez hoje a circunstância que eu passe seja muito penosa, mas um dia ela acaba. Como tudo acaba, o que não acaba sou eu, espírito encarnado. E quando eu desencarnar, vou deixar tudo aqui e vou para a espiritualidade e lá terei uma outra oportunidade, se assim for. Veja que visão mais otimista perante a vida. E assim, Jesus nos dá essa grande lição das bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha. Mas que outras lições Jesus nos trouxe? Qual outras maneiras que Jesus pôde nos trazer pelas suas lições? Uma delas foi através das parábolas. As parábolas eram uma forma muito mais didática de Jesus trazer uma lição muito profunda.
Todos aqui já conhecem as fábulas, não conhecem? As famosas fábulas, talvez aquelas de Esopo mais famosas, como por exemplo da raposa e das uvas, a mais cantada e decantada no mundo inteiro, que é da formiga e da cigarra, né? É uma fábula. É uma forma de você contar uma história de fundo, com um fundo moral que está lá atrás, que é muito difícil dizer de cara. Porque se eu disser para vocês de que trabalhando dignifica-se mais do que não trabalhando, fica muito complexo. Por que você quis dizer isso? E aí, dizendo a história da cigarra e da formiga, fica mais fácil você compreender qual é a essência por trás. É assim que Jesus quis trazer algumas lições muito verdadeiras, tanto para ensinar os seus discípulos, como também para ensinar aqueles que o rodeavam e queriam tentá-lo, ou aqueles que o rodeavam e queriam buscar o consolo para suas aflições. Vamos ver 3 exemplos delas. A primeira delas é a do bom samaritano. Essa é ótima. Diz o seguinte: naquele tempo, um doutor da lei levantou-se para tentar Jesus e questionou a ele, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu, não com afirmação. Ele perguntou: o que está escrito na lei? O que você viu? E o doutor da lei, garboso, respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei não queria admitir que ele não amava o próximo, porque como o doutor da lei, orgulhoso que era, só amava a Deus. Ao próximo ele não podia admitir que amava, porque ele não amava a todos. E tentando justificar-se a si próprio, questionou de novo Jesus e disse: muito bem, então quem é meu próximo? Olha que rascada. E Jesus respondeu com uma parábola. Descia de Jerusalém a Jericó um homem viajante que, abordado por ladrões, foi roubado, despido, espancado e deixado ao lado do caminho morto. E por aquele mesmo caminho passou um sacerdote, que vendo ele, passou de longe. Logo depois passou um levita, que o vendo, passou de longe. E vendo naquele caminho aquele homem caído, passou um samaritano. E percebam, chegando naquele lugar, ele desceu da sua montaria e moveu-se de íntima compaixão. E a partir disso, atou-lhe as feridas, curou-lhe com azeites, com óleos, colocou-o na sua cavalgadura e levou-o para a primeira hospedaria que encontrou. E nessa hospedaria ele deixou esse homem. Deu ao hospedeiro, que é o homem que cuida da hospedaria, 2 denários e disse: gaste isso com as despesas desse homem. E tudo aquilo que for pago a mais, eu, na volta, pago para o Senhor. E seguiu o seu caminho. E aí Jesus volta a perguntar ao doutor da lei, assustado com aquela história: qual desses 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí ele disse, tentando se esquivar um pouco, porque ele não queria dizer o samaritano, ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus então arremata: pois bem, vá e faz a mesma coisa. Portanto,